Olá, crianças, tudo bem? Que bom estar de volta com vocês, principalmente para falar de um assunto tão gostoso como a oração. A pastora Vivi, na semana passada, conversou com vocês sobre o lugar secreto e foi muito gostoso, não é verdade? Vocês já fizeram seu cantinho da oração? Não deixe de fazer, porque é muito importante. Nós vamos começar a falar sobre o Pai Nosso, um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Mas você sabe como isso aconteceu? A Bíblia nos conta que Jesus estava orando. Ele estava falando com Deus. E quando ele terminou de orar, ele foi lá com seus discípulos, os amigos dele. E aí os discípulos falaram: Jesus, nós queremos que você nos ensine a orar. E Jesus conversou com ele e falou: mas como assim? Aí os discípulos falaram para ele: olha, João ensinou os discípulos deles a orar. E nós também queremos orar, assim como você ora. Então Jesus olhou para eles e começou a lhes explicar: olha, orar é conversar com Deus. Você pode conversar com Deus em todo lugar, em todo tempo, a toda hora. Mas como a pastora explicou, você também precisa ter um lugar especial, secreto, que seja seu e dele. E você se aparta, como eu fiz agora. Eu fui falar com Deus. E aí, ele explica outra coisa muito importante para os seus discípulos. E ele vai dizer para eles: olha, quando vocês forem orar, vocês não precisam ir para falar com Deus com uma máscara. Vocês não precisam fingir algo que você não é. Por exemplo, eu não sou o Homem-Aranha, mas às vezes a gente finge, não é verdade? Com Deus não precisamos fingir. Sabe por quê? Porque Ele olha o nosso coração. Ele nos conhece. Quando você for orar, Jesus foi falando para os seus discípulos: olha, você precisa tirar a sua máscara. Você pode mostrar para ele como você está se sentindo, né? Porque quando a gente usa máscara, nem sempre a gente mostra como nós nos sentimos. No caso, olha que ele está chorando. Você pode conversar com Deus e contar para Ele como você se sente, porque Ele sabe, mas Ele quer também que você converse com Ele sobre isso, sobre todas as suas emoções. Ele também diz para os seus discípulos que quando eles forem orar, eles poderiam conversar com Deus como Pai. Pai é um Pai que nos ama. Eles não conheciam a Deus como Pai, mas Jesus o conhecia. Sabe por quê? Por isso que Jesus queria conversar tanto com ele o tempo todo. Ele dizia: o meu Pai, ele me ouve. O meu Pai, ele conversa comigo. Eu não só converso com ele, ele também conversa comigo. Mas sabe por quê? Porque ele me ama. E eu o amo também. Olha o amor de Deus, que grande! Pois é, o amor de Deus é muito, muito grande. E ele vai dizer: olha, ele é meu pai, mas ele pode ser teu pai também. Por isso ele diz: Pai nosso que estás no céu. Olha que lindo! Então, você e eu podemos fazer como Jesus. Nós podemos nos apresentar diante dele e aceitar o amor do Pai. Um amor que nos ama e nos ama muito, 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 né? Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós. E através de Jesus, nós temos Ele agora como Pai. Só que Ele não deixou de ser grande e poderoso. Ele continua sendo grande. E o amor dele também. Olha como a gente fica pequenininho diante do grande amor que Ele tem por nós. Ficamos até pequenininhos, não é verdade? Ele diz também que o nosso Pai, Ele pode nos proteger. Deus é tão poderoso, Ele é tão grande
que Ele consegue nos proteger todos os dias e a toda hora. Nós não precisamos ter medo com Ele, porque Ele é o nosso Pai que nos protege. Você se sente protegida? Eu me sinto olhando essa mãozona gigante e eu pequenininha, eu percebo que Deus pode fazer qualquer coisa por mim e eu posso confiar nele. Sabe também que Ele diz? Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é um Deus tão bom e Ele é Pai. A Bíblia diz assim, olha, Jesus disse aos seus discípulos, você acha que se você pede para Ele pão, Ele vai dar uma pedra? Não, assim como vocês têm pais que são bons e se você pede pão, Ele não daria uma pedra? Assim também é Deus com a gente, criança. Ele dá aquilo que a gente pede. Mas cuidado, às vezes a gente pede coisas que não tem nada a ver. E assim como um bom pai sabe o que os seus filhos precisam, Deus também. Ele sabe o que você precisa. Então, às vezes, você não está precisando daquilo que você está pedindo. Mas como um bom pai, Ele sabe dizer sim para você, não para você ou espera. Porque Ele quer o melhor. Então se lembre, Deus sempre vai dar o melhor para você. Então, aprendemos na oração do Pai Nosso, né, como Jesus nos ensinou, que nós podemos nos apresentar diante dele como nós estamos. E nós não precisamos ficar fazendo orações decoradas. Não, ele diz que nós podemos fazer nossa própria oração. Então, ele nos deixou um modelo. O Pai Nosso, criança, ela não é uma reza que você vai ficar decorando e falando. Não, ele diz que nós não devemos ficar fazendo grandes e pequenas repetições. Ele diz que nós devemos falar com ele como se conversa com um pai, com um amigo, que ele nos ouve. Mas o Pai Nosso é um modelo a ser seguido. Por isso, criança, hoje nós podemos aprender que quando vamos orar, nós podemos chamar Ele de Pai. Às vezes, nós temos a experiência do nosso Pai daqui da terra. Às vezes, Ele não é tão perfeito, não é verdade? Nós temos pais que são bons, tem pais que são muito bons, mas tem pais que às vezes não são tão bons. E eles falham com a gente. E a gente acha que assim como o nosso Pai da terra é, o nosso Pai do céu é. Mas não, criança. A vantagem que nós temos é que nosso Pai do céu, Ele é perfeito. E Ele não falha. E Ele nunca vai falhar. E Ele nos ama tanto, 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 que Ele entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos mostrar o seu grande amor. Então, criança, ame seu Pai da terra, mesmo que ele não seja perfeito, porque assim como você e eu não somos perfeitos, nossos pais também não são. Mas nós temos um Pai perfeito, que é o nosso Pai do céu. Amém? Então vamos orar, vamos fazer como o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, e começar a agradecer, porque Ele nos deu um Pai em quem nós podemos confiar, aonde nós podemos ser protegidos e aonde Ele nos ama tanto, 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 ao ponto de entregar o melhor que Ele tinha, que era Jesus para morrer por nós. Ele ama você. Você acredita? Eu acredito. É pela fé. Creia. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você e Deus, o nosso Pai, quer ouvir a tua oração. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te agradecer porque nós podemos te chamar de Pai. Obrigada porque o Senhor é perfeito. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor me ama e o Senhor ama cada criança. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada porque Jesus nos deu Ele através da sua morte e ressurreição. Nos ajuda a te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, criança. Que você possa ter gostado e que hoje e sempre você se lembre que você pode conversar com Deus. E quando você for conversar com Deus, você pode chamar Ele de pai, paizinho, do jeitinho que você quiser. E você pode conversar de tudo mesmo, sem usar máscaras, sendo quem você é. Um beijo, amo vocês. A gente se encontra no próximo Kids Mais.